Trópico em fluxo do novo mundo, a tribo na rua. Éramos 9 irmãos ao todo no sertão. A brincadeira era juntar os ossos de tudo que é animal e também de humanos. Sim, não era raro encontrar o fosso de um crânio zambro, os caninos intactos. Fazíamos teatro com as vértebras, com os trapézios lisos e carecas. A gente limpava o que tivesse ficado de pelo e pele. Dos restos alheios eram construídos os brinquedos, bolotas de fibras fósseis, nossas rodas, moedas de troca. Às vezes, eu saía por detrás da cacimba, vestido igual a um cangaceiro. Capa de couro bovino, espada de fêmur, saiote de cóccix e uma máscara natural. A minha cara borrada de carvão gesticulava feito um demônio, assustava a todos com a minha voz de trovão saída do estômago, em pé, eu sobre uma pedra, no deserto que foi a minha infância. Minha dramaturgia veio daí, hoje eu entendo. Desses falecimentos, construí meus personagens errantes, desgraçados, mas confiantes, touros brabos, povo que se põe ereto e ressuscitado, uma galeria teimosa de almas que moram entre a graça e a desgraça. Feinho traz o meu copo. Dou uma golada com gosto. Deixa eu ver o anel. Mundinho estica a mão. Quase encosta na minha cara. Observo o velho grifo. Vende ele pra mim. Que é isso? Eu te dei e você não quis. Por que tá querendo agora? Eu não te falei que eu estou escrevendo um livro? Acho que disse sim. Então, o livro vai ter o nome da moeda. E como é que você vai assinar esse livro? Eu ainda não decidi. Se assinar Mutarelli, o anel é seu. Eu assino. Juro que assino. Mundinho começa a tirar o anel do dedo, mas se detém. Peraí, para que você quer o anel? Isso não importa. Dá ele para mim, vai. Como não importa? É claro que importa. Isso não faz diferença. Por favor, se quiser eu compro ele de você. Mundinho tira o anel e coloca na minha mão. Eu o observo. É bonitão esse anel. É mesmo bonito. A torneira grotesca agora parece realmente bela. E eu estava lá. E era como se uma música tocasse na minha cabeça. Uma música monótona, monocórdica, cantada em uníssono por todos os meus ancestrais. E meus olhos se encheram de lágrimas, porque eu larguei os antidepressivos depois de 28 anos de uso contínuo. A vida é muito mais emocionante sem antidepressivo. Eu estava ferido, profundamente ferido. Estamos todos feridos. E eu esvaziei o meu copo, e Mundinho esvaziou o dele. Então ele ergue o copo em direção ao bar e grita: Ô feinho, tá dormindo? Manda mais 2. E eu olho o ser cunhado na moeda. Esse grifo é o demônio, não é? Ou se é, mas aí depende, né? Depende? É, depende de que lado você está, tá ligado? De que lado estou? É, depende para que Deus você reza. Para que Deus eu venho rezando? Não consigo parar de olhar para a besta em relevo que salta da moeda. Todo artista ora ao diabo. Amém. Que assim seja. Feinho traz nossos copos cheios. Beijo o grifo de Abdera. Eu e Mundinho nos olhamos em silêncio. Trocamos um sorriso. Fim. É isso. Olá, eu sou o Ronaldo Bressani e convido vocês a entrar no Fluxo de Consciência, programa de literatura da revista Pessoa e do Estúdio Fluxo de Jornalismo. Vocês acabaram de escutar trechos dos recentes romances de Lourenço Mutarelli e Marcelino Freire, que nós temos o prazer de receber aqui nos nossos estúdios. Para começar, Marcelino e Lourenço, a gente sempre pede uma coisa muito básica, assim, muito simples. A gente pede para que cada um de vocês
conte a história do livro de vocês. No caso, o Lourenço Mutarelli fala do Grifo de Abdera em, no máximo, 25 palavras. É uma brincadeira, é um livro que é uma brincadeira com os duplos, os múltiplos, comigo, com a literatura, com o que é ser um autor no Brasil. Acho que deu, né? Marcelino, do que se trata Nossos Ossos? Um romance sobre um dramaturgo pernambucano que, no momento que começa o romance, o garoto de programa com o qual ele saía foi assassinado. E ele começa a se preocupar não mais com o corpo vivo do rapaz, mas com o corpo morto do rapaz. Acho que deu. Deu 27, eu acho. Ninguém é perfeito, né? Vão fazendo aí a contabilidade. Uma pergunta para os dois. Vocês dois transitam entre linguagens de palco e linguagens de texto, né? Linguagens bastante diferentes. O Lourenço transita entre mais algumas outras linguagens também, como a gente sabe que o Lourenço gosta de transitar bastante. Mas vamos falar do trabalho de vocês como ator e como escritor. Marcelino, você, antes de se jogar na escrita, foi ator. Você participou de um grupo de teatro. Eu queria saber como ser um ator influenciou você a se tornar um escritor. Eu sou um autor-ator, ou um ator-autor. Eu queria muito fazer teatro, descobri que tinha muito pudor para ser ator, aí como autor eu não tenho pudor nenhum. Aí quando escrevo como autor, eu penso sempre em um ator, sempre. É a palavra falada, sabe? Monólogos prontos. Eu penso sempre em alguém, uma atriz no palco, um ator no palco fazendo aqueles textos. Eu escrevo em voz alta, isso eu aprendi no teatro. Já você, Lourenço, você é o contrário, você virou ator depois de ser escritor. Virei quando eu estava escrevendo a minha primeira peça de teatro, me convidaram para protagonizar um curta-metragem. Então eu entrei nessa como um policial infiltrado. E foi bem divertido, foi bem interessante. O Marcelino, eu falo que ele tinha que escrever em partitura, porque quando você ouve, a gente lê, eu adoro os textos do Marcelino, mas você lê e tem uma compreensão. Quando você vê o Marcelino lendo, você tem uma dimensão maior daquilo. Então ele tinha que botar em partitura. Eu estava te ouvindo ler agora e eu percebi que a sua leitura era uma leitura mais compassada e também tinha ali uma pontuação teatral, digamos, não sei. Algo falado também, bom de falar, que só você consegue ali, né? Eu não sou, eu lia muito, eu não leio muito bem em voz alta. É que esse capítulo eu tenho lido ele por causa do lançamento, então eu tenho que encontrar uma cadência ali, né? Porque eu escrevo por cadência também, por cadência. Né? Eu escrevo de ouvido. Por cadência tem um... Por cadência. Mas você faz algum tipo de treino? Você teve fonoaudiólogo, assim? Não. Você foi totalmente intuitivo? Teve alguns filmes que tinha alguma preparação física lá, principalmente Natimorto por causa de convulsão, coisas assim. Baratas? Baratas ninguém me preparou para aquilo. Mas tinha coisa de respiração que ajudou bastante também. Uhum. Ô Marcelino, esse Nossos Ossos é o seu livro mais comprido, né? Você que é conhecido por ser um contista. Como é que foi se transformar em romancista? É uma questão de fôlego? É uma questão de fôlego, tanto é que os meus contos eu não chamo de contos, eu chamo de cantos, improvisos. E observe que o romance eu chamo de prosa longa. Eu faço uma brincadeira, assim, que para mim foi de fato uma prosa longa, foi uma prosa comprida em relação ao tamanho dos contos, né? Me chamo de prosa longa também porque o cinema me ajudou muito, prosa longa, longa-metragem. Quando eu terminei o romance, a impressão que eu tinha é que eu tinha atravessado no Canal da Mancha, assim, sabe? Estendi o fôlego, estou muito animado com essa extensão e estou escrevendo um novo romance. Mas se você pensar, e o nosso amigo Ferrez diz muito isso, pega o meu livro, é uma enrolação danada, é uma embromação, porque, na verdade, o romance tem muito ali, ó, o romance vai começar na página 20, ainda tem uns capítulos, ainda tem primeira e segunda parte, uma letrona imensa, então é tudo roubo, né? Eu vou roubando ali, na verdade. Ô Lourenço, vamos falar do livro novo, Grifo de Abdera, ou Abdera, a gente ainda não chegou ao acordo. Me corrija se eu estiver errado. O romance é narrado por um sujeito que se chama Mauro Tulli Cornelli, que é ao mesmo tempo um professor de educação física, chamado Oliver Mulato,
um escritor que se faz passar por um bêbado chamado Raimundo Maria Silva. Oliver era roteirista dos quadrinhos desenhados pelo Paulo Schiavino, mas quando o Schiavino morreu, Oliver resolveu escrever livros sob o pseudônimo de Lourenço Mutarelli. Pergunta, o seu livro é autoficção? Então, eu nem sabia o que era autoficção. Eu acho que autoficção é o que eu fiz na Caixa de Areia, que é o meu penúltimo álbum de quadrinhos, que eu usei minha casa como cenário e minha família como personagens, e ali criei uma história. Pode ser autoficção. Eu comecei, foi surgindo, isso me incomoda muito me ver minhas entrevistas aí. Muito. Por quê? Porque geralmente eu tô bêbado, eu falo um monte de besteira. Mas agora você tá sóbrio. Não, tô super sóbrio, infelizmente. Mas vou me arrepender menos. Eu não sou essa imagem que vocês veem, eu sou muito mais bonito e atraente por Inclusive dentro. Você tá sem barba por motivos também. Por motivos, Mas eu não me identifico com isso. Então foi uma brincadeira com essa identidade. A gente ouve todos nós temos lendas, né, ao nosso redor. Então foi um jeito de brincar com essas lendas também. Você também gosta de impulsionar essas lendas, né, Lourenço? Não, nesse caso eu fiz uma bagunça ali, né? Mas estou explicando, então eu estou desmistificando as lendas. Você não é uma pessoa que mente sobre si mesmo? Não, geralmente não. Acabou de mentir. Não, acho que não minto, nunca menti sobre mim. Ô Marcelino, o personagem do seu romance, Heleno, é um dramaturgo homossexual pernambucano que veio para São Paulo. Quando já é famoso e transita entre artistas, jornalistas, toda a fauna cultural, recebe a notícia que um ex-namorado morreu e coloca na cabeça de que precisa enterrá-lo em sua terra natal, que também é Pernambuco. Pergunta, seu livro é autoficção? Perguntam sempre se ele é autobiográfico. Eu digo, olha, no mínimo ele é autopornográfico. Algumas coisas assim aconteceram. Mas não, na verdade um livro é sempre a partir da gente, né? Eu digo que é como uma nascente de um rio. Nasce da gente, não tem como. Mas vai pegando outras coisas pelo caminho. E eu acho também o seguinte, já me contaram histórias extraordinárias, assim. Tem um amigo meu que eu digo, olha, eu coloquei aquela história do fliperama lá no livro. Ele leu lá e disse, é mesmo, aquela história que eu te contei do fliperama, que é uma trepada que ele teve no fliperama. Quando ele contou isso para mim, eu fiquei imaginando. E eu acho que a minha imaginação é autobiográfica. Porque aquela história é dele, mas a minha imaginação é autobiográfica. Então, o que eu construí é meu. Aquela história dele passou a ser minha. E o que vocês acham desse subgênero autoficção, que hoje virou uma tendência forte na literatura contemporânea, né? Eu acho, volto a dizer, que tudo é a partir do olhar de cada um. Aí eu, por exemplo, eu acho que a Bíblia é autoficção. A Bíblia é completamente autoficção. Todos aqueles apóstolos falam deles mesmos e da visão que eles tiveram daqueles acontecimentos. Então, acho que isso aí sempre esteve e sempre estará na literatura. Se vem um pouquinho mais forte agora é porque estão entrando algumas questões por exemplo, festas literárias. Eu observo que muitos autores têm falado de festas literárias em seus livros, colocando como personagem, porque isso vai aparecer. Estamos viajando feito louco, né? E aparece um pouco no teu livro, né, Mutarelli? Da questão, inclusive, dos cachês, das viagens a Frankfurt. Aparece ali umas pinceladas que o Mutarelli... Mas eu acho que é uma tendência meio... Eu nem estava pensando nisso, em fazer alguma coisa do momento ou da moda. Mas é muito comum acontecer um período, as pessoas estarem pensando de forma, mesmo sem saber, sem conexão, estão trabalhando coisas semelhantes. Eu acho que e a ficção ou a fantasia é muito presente no meu trabalho, por mais que eu... O tempo inteiro. A própria memória é uma ficção também, isso que a gente reconstrói, né? Ô Lourenço, um dos coprotagonistas do seu livro sofre de Tourette, que é um Tourette bem específico, já que ele tem surtos. O quê? Tolete? E ele fala palavrões em espanhol, aliás, em portunhol. Né? As psicopatologias são marcantes em toda a sua obra, como, por exemplo, a desintegração mental que acomete o personagem principal da arte de fazer efeitos sem causa, ou a folia D, né, que tem no Natimorto. Você gosta de estudar patologias? Como é que é seu interesse sobre esse assunto? Você leu o DSM? Eu li. Uma coisa que eu acho importante é que sempre o diagnóstico dos médicos nos meus personagens está errado. Tanto na arte, é sempre errado o diagnóstico, eles não estão certos.
lia muito, e foi uma tendência também. Quantos livros não falam de problemas assim, né? Foi uma tendência forte dos anos 90 para cá. Mas não leio mais, mas é uma tentativa, você precisa enquadrar qualquer coisa que fuja à norma, né? Mesmo que seja uma sensibilidade, uma outra coisa, você tem que dar um nome e classificar isso, e medicar principalmente, né? Que é o mais importante. É uma tendência da indústria farmacêutica, né? Exatamente. Olha, isso é para isso é para aquilo lá. Exatamente. Né? E você se enquadraria em algum tipo de patologia? Não mais. Eu já estou curado. Mas você já foi enquadrado, né? Já, em vários. Cada médico vai te enquadrar de uma forma. Você foi enquadrado em quais categorias? Algumas. Como eu não concordo com nenhum diagnóstico que eu recebi, eu não vou. Mas é isso. Esse livro, o que tem de verdadeiro, talvez o mais verdadeiro, foi o fato de eu parar a medicação depois de 28 anos de uso. Trocar por fitoterápicos, né? Você parou de tomar Lorax? Parei de tomar Lorax e sertralina. Troquei pelo whisky, né? Que é um cereal. Natural, né? E estou muito melhor, muito melhor. E não preciso pagar médico todo mês para pegar receita. Mas isso foi uma coisa gradativa? Gradual, levei 1 ano e tanto para conseguir ir desmamando, né? Eu lembro que uma vez numa entrevista você me disse que quando você tomava o Lorax, que eram para os períodos que você estava mais deprimido e tal, você se transformava num incrível homem pantufa, que tudo ficava fofinho em volta e você se sentia confortável na realidade. Hoje você se sente confortável na realidade sem o Lorax? Sim, sim. Eu tomava Lorax igual telecena, de hora em hora, sabe? Era uma coisa meio abusiva. E aí tinha que ir em 2 médicos para conseguir receita, tinha que ter uns câmbio negro, sabe? Estou muito melhor hoje, muito mais. E quando você toma uísque, as pessoas continuam fofinhas? Muito mais, você sabe. O Marcelino é muito meu amigo. somos A companheiros. gente vive uma vida que é uma loucura, mas toda semana a gente almoça junto, né? A gente é muito amigo mesmo. E ele sabe, depois da 3ª, 4ª dose, eu começo a abraçar e dar beijo, eu fico muito afetuoso. Mas é que o Marcelino ele é um fofinho. Ele é muito fofo. É natural, ele se transforma numa pantufa, né? O trópico influxo